Paz do Senhor, tudo bem? Bom dia, adolescentes! Hoje a gente vai fazer a aula número 15, o grande final. Antes, porém, vamos orar? Senhor, meu Deus, meu Pai, no nome de Teu Filho amado e meu Senhor Jesus Cristo, chegamos em Tua presença, Senhor, pedindo a Tua bênção, pedindo, ó Pai, que Tu venhas estar presente nessa aula, ó Pai, que Tu venhas abrir as nossas mentes e os nossos corações para, ó Pai, que possamos aprender mais e mais do Teu caminho, Senhor, é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém? Amém. Olá, adolescentes. Quanto tempo, não é? Hoje a gente vai participar dessa aula número 15. E o tema dela é o grande final. A base bíblica se encontra em Romanos, capítulo 6, versículo 1 a 23, que fala sobre a nova vida em Cristo. Nessa passagem da palavra do Senhor, eu vou fazer um resumo para vocês, né, do que se trata. Mas seria interessante cada um ler na sua casa, devagar, estudar, aprender com ela e principalmente praticar tudo aquilo que a palavra do Senhor nos ensina. Ela fala que quando estamos em Cristo, morremos para o pecado. Ou seja, nós não somos mais escravos do pecado. E nós nos tornamos fortes depois do batismo, né? Que através do batismo nós declaramos que morremos com Cristo e ressuscitamos com Ele uma nova vida. Mas o que seria essa nova vida após o batismo? Seria uma vida dedicada a Deus, livres do pecado, né? Então, como o batismo é importante para nós? Ali você trava um compromisso com Deus, no qual a sua vida será totalmente dedicada a Deus, os seus atos serão todos para adoração ao Senhor. Tudo que você fizer, você tem que ter em mente o que o Senhor vai pensar se eu fizer isso. Esses meus passos que eu dou é para agradar a Deus? É para honrá-lo ou para desonrá-lo? Todo esse compromisso vem na vida de nós crentes após o batismo, né? Então, para que eu saiba tudo aquilo que agrada ao nosso Senhor, o estudo da palavra de Deus é obrigatória diariamente, para que eu saiba aquilo que agrada ao meu Senhor, né? E quando você se entrega à palavra do Senhor, quando você determina em seu coração que você quer obedecer a palavra, não olhar mais para o mundo, mas obedecer aquilo que o Senhor nos ensina, você pode ter certeza que Ele vai te usar mais e mais para fazer as coisas direito. E você será uma pessoa, um testemunho certo, né? Um exemplo para os seus colegas, para os seus familiares, para os seus irmãos, né? Até dentro da igreja. Então, quando você se propõe a ler, entender, praticar e fazer o que é direito, né, o que está escrito na palavra do Senhor, você se torna um espelho na vida das pessoas. Então, é gratificante isso. E tudo isso nós temos que ter esse compromisso com Deus. Quando você se entrega totalmente a Deus, Ele vai te usar poderosamente. Essa passagem que diz vida após o batismo explica passo a passo para nós adolescentes, para nós cristãos. Então, nós temos que aprender a viver pela graça de Deus. O que é viver pela graça de Deus? Como podemos entender o que é isso, né? É você obedecer unicamente a Deus, né? Você ser aceito por Ele, ou seja, o Senhor se agradar de suas atitudes. Ele ver em você uma pessoa de valor, uma pessoa que, mediante as circunstâncias que você vive, mediante o grupo de amigos que você tem, mediante da família que você tem, você optou em servir ao Senhor. E isso você não abre mão, né? Então você começa a andar direito, porque a palavra de Deus ela te puxa a você a andar direito. Porque você sente um amor tão grande, uma graça tão grande, uma alegria tão grande que você quer fazer aquilo que realmente agrada a Deus e não a homens, né? Então, quando você tem uma vida dedicada a Deus, você tem um compromisso com Ele. Hoje, né, quando somos batizados com o Espírito Santo,
quando passamos pelas águas, como quando servimos a uma igreja, quando estudamos a palavra do Senhor e praticamos ela, nós nos tornamos, vamos dizer assim, escravos de Deus, né? Por quê? Sou escrava de Deus, porque eu tenho uma vida dedicada a Ele. As minhas vontades, elas são colocadas abaixo das vontades de Deus. Então, em nossas orações, nós temos que pedir que a minha vontade seja a vontade de Deus. Em primeiro lugar, a vontade de Deus em minha vida, porque Deus sabe o que é melhor para mim. Amém? E qual será a recompensa disso? Será a vida eterna. Amém? Então, nós teremos uma vida eterna, no qual não haverá mais sofrimento. Ok. Então, essa aula, ela fala o quê? A respeito do quê? Do grande final. Bom, quando o crente, quando o adolescente, quando o jovem, quando o crente adulto, o crente já velho, ele peca. O que nós podemos entender isso? Ele optou em pecar, né? Porque quando você é batizado, você ora, você jejua, você estuda a palavra de Deus, você tem poder para não aceitar o pecado em sua vida. Mas se acontecer de você pecar, você dá pontos ao inimigo. O inimigo se torna vencedor na sua vida. Então isso não pode existir na vida do crente. Nós sabemos que Jesus derrotou o diabo ao morrer na cruz por nossos pecados. Nós sabemos que Satanás já está condenado e que Jesus irá derrotá-lo definitivamente no grande dia da vitória. Jesus venceu o pecado, o diabo e a morte. Todo cristão em Cristo também vence o pecado, vence o diabo e vence a morte. Amém por isso, né? Então, quando eu me proponho a ler, a aprender sobre a palavra do Senhor, eu estou tendo vitória sobre o diabo. Então, você fazer ou não o pecado torna-se uma opção, né? Mas sempre tendo em mente que toda escolha, boa escolha ou má escolha, terão consequências. Então, nós que somos adolescentes inteligentes, vamos sempre procurar fazer a boa opção. Qual que é a boa opção? Aquela que se encontra na palavra do Senhor, porque ali tem a bênção do Senhor, e o Senhor jamais fará algo para te prejudicar. O Senhor é bom em todo tempo, e em todo tempo o Senhor é bom. Amém? Bom, nessa série de aulas que nós tivemos, nós aprendemos bastante coisa a respeito de Satanás, como ele age, né? Então hoje você está mais preparado, você tem mais sabedoria do que no começo do ano, porque você sabe o que é, você é capaz, né, de saber o que é uma mentira e uma verdade de Satanás, né? Então, dando uma recapitulada rápida aqui, o que a gente aprendeu nesse semestre? Que o diabo existe e é o príncipe deste mundo, ou seja, no mundo você só encontra coisas no qual o diabo está por trás, né? Falsos valores, falsas alegrias, falsas brincadeiras, falsos amores, falsas amizades, né? Que o diabo é o pai da mentira, enganador, sedutor e tentador. Satanás tem soldados que lutam para destruir toda a criação de Deus. Ele é o adversário de Deus, certo? Então o diabo ele está sempre planejando na sua vida para te destruir, porque para ele é interessante que você, adolescente, não tenha uma vida abençoada por Deus, porque aí ele vai conseguir te puxar para os caminhos dele, né? Levando isso para os nossos dias, né? Muitas das vezes a gente ouve assim, eu não vou para a igreja porque eu sou jovem, porque eu quero viver a vida, porque a vida é para ser vivida e na igreja tudo não pode aquilo, não pode isso, né? E hoje a gente vive no meio de uma pandemia e a gente para perceber, né? Quantos adolescentes perderam a oportunidade de estar no caminho do Senhor, de aceitar a Jesus como o Senhor e Salvador e perderam a sua vida, porque achavam que eram jovens demais
para estar dentro de uma igreja. A verdade é uma só, quando você ama a Deus e ama Jesus, aquilo que a Bíblia te ensina, que para muitos no mundo é muito não, nossa, quanta opressão, não pode fumar, não pode beber, não pode dançar, não pode ficar. Isso se torna tão pequeno diante de tantas bênçãos que o Senhor derrama sobre as nossas vidas, né? Então, como é importante que a criança, ela participe do caminho do Senhor desde pequenininha, né? Ela tem amor às coisas do Senhor. Quantos e quantos a pandemia não está levando aí, né? Sem a salvação, né? Porque a gente nunca acha que vai acontecer com a gente, mas quando acontece é tão rápido, em menos de 3 dias, a morte vem. E para a gente que está em Cristo, se acontecer isso, a gente sabe que é permissão do Senhor e que nós temos um lugar lá no céu. Mas e para aquele que não quis saber de Jesus, achou que era muito jovem para estar nos caminhos do Senhor, né? Tem uma morte repentina e o pior, perdeu a sua salvação, vai para a morte eterna, né? Então é importante a gente levar a sério os caminhos do Senhor, né? Por exemplo, numa pandemia dessa, nós estamos firmes, nós temos fé em Deus, né? Que Ele nos guarda, Ele protege a nossa família, e que tudo está na mão dele, está na frente de nossas vidas. Voltando, outras coisas que nós aprendemos nesse semestre. Todas as pessoas sofrem tentações, certo? Inclusive foi uma aula que eu dei. Ou seja, não só os adolescentes, os jovens, mas os crentes adultos também sofrem tentações. E todos os dias, a todo momento, sempre tem 2 opções. Você seguir a Deus ou você não seguir a Deus. Então, nós, adolescentes que somos inteligentes, servimos, analisamos se a nossa atitude está pareada com a atitude do Senhor. O que o Senhor pensaria da sua atitude, né? Aprendemos também que nós devemos nos afastar do espiritismo, da reencarnação, da mediunidade, da astrologia, do horóscopo, das adivinhações, da bruxaria, das feitiçarias. Tudo isso não presta, não é feito para nós. Não dê ouvidos a isso. Não perca o seu tempo valioso aprendendo isso. Não, perca seu tempo, se é que você perde, aprendendo as coisas do Senhor, porque você está plantando uma sementinha. Lá na frente você vai colher. Tenha certeza disso. Amém? O que a gente também aprendeu neste livrinho? Quem veste a armadura de Deus consegue resistir aos ataques e tentações de Satanás, ou seja, aprender da palavra do Senhor, orar, jejuar. Desde que Adão e Eva escolheram pecar, todas as pessoas já nascem com uma natureza pecaminosa. Então, todos nós somos pecadores. Precisamos de Jesus. Quando Adão e Eva pecou, ele escolheu o pecado, né? Escolher o pecado trouxe males para o mundo. Então, toda a criação sofre essas consequências da escolha, né? Inclusive, nossos instintos e sentidos foram corrompidos. Todo crente, seja você adolescente, seja você jovem, adulto, né? Tem dentro de si 2 naturezas. A velha, dominada pelo pecado, e a nova, liberta por Jesus. As 2 vivem em conflito. Então, nós temos que aprender a alimentar aquela vida nova, ou seja, dar a nós coisas espirituais. Por exemplo, ler a palavra do Senhor, se apegar às coisas de Deus, ver coisas que me edificam, ler livros que me edificam, não me deixar influenciar por amigos que não servem a Deus, porque assim eu estou matando aquela natureza velha, aquela natureza que vivia para o pecado. Então, quando eu me procuro buscando as coisas do Senhor, eu estou alimentando a minha nova natureza, e com ela as consequências, que é a vida eterna, é bênção, no tempo certo, tudo vai dar certo na sua vida, o Senhor planeja tudo na sua vida, e tudo que você fizer vai dar certo, né?
O Espírito Santo ajuda, guia e capacita todo crente a vencer as inclinações da velha natureza e a fazer a coisa certa, do jeito de Deus. Olha só que interessante, a coisa certa, do jeito de Deus. Como é que eu vou saber qual é o jeito de Deus? É a palavra do Senhor, né? Então é interessante a gente sempre estar guardando esses livrinhos aqui e revendo essas lições, porque a nossa mente esquece. São tantas coisas que a gente passa no dia a dia, então para relembrar, né? Até do ano passado, né? As lições que a gente aprendeu, é muito interessante. E olha só, toda vez que você lê uma lição, você sempre acaba aprendendo uma coisa nova que você não conseguiu captar no dia que você teve a aula. O Espírito Santo, ele nos ajuda a entender a palavra do Senhor, a guardá-la e a praticá-la. Amém? Bom, a gente está vendo também nessa lição sobre Satanás. Como é que o Satanás age, né? Então, Satanás conseguiu vencer quando convenceu Adão e Eva a escolherem o pecado. Olha só, Adão e Eva também não estavam longe de sofrer o pecado. Satanás consegue vitórias todos os dias quando convence pessoas como você a escolherem o pecado. Satanás é um perdedor, pode continuar lutando, mas já está derrotado. E ele não para de lutar, ele é teimoso. Jesus derrotou Satanás quando morreu na cruz e ressuscitou. Todos que creem em Jesus são capazes de vencer Satanás, o pecado e a morte. Um dia Jesus irá derrotar Satanás de uma vez por todas, para sempre. Aqui na lição fala que o diabo tem suas vitórias. Sim, o diabo tem suas vitórias quando você se propõe a não servir, a não obedecer os caminhos do Senhor, né? O diabo tem vitória naquele jovenzinho, naquele adolescente que não quer saber dos caminhos do Senhor. Para ele, o que interessa agora é viver as coisas do mundo. Então ali, Satanás tem vitória na vida daquele adolescente. Mas nós que servimos ao Senhor não temos que dar brecha a ele. Nós temos que sempre estar firmes no caminho do Senhor. Amém? Lembrar que Jesus morreu na cruz por nossos pecados e Ele vai nos ajudar, Ele nos dá certeza de uma vida eterna. Então, temos que segui-lo, temos que estar firmes com Ele. Amém? Amém. Então, quando Jesus morreu na cruz, Jesus venceu e Satanás foi derrotado. Com esse ato de amor por nós. Bom, Jesus é vencedor, graças a Deus por isso, né? Jesus, ele, no fim dos tempos, ele derrotará o inimigo definitivamente. Mas veja bem, o inimigo, ele tenta todos os dias levar adolescentes para o inferno. Nós vivemos num mundo mau, onde os compromissos, né, o que o mundo nos traz são mais apetitosos do que as coisas de Deus, né? Então a liberdade, essa sensação de liberdade, eu tudo posso, eu faço e aconteço, todos os meus desejos eu posso realizar, né? Faz com que muitos adolescentes se percam. É incrível como nós vimos através de revista, quantos adolescentes não têm depressão, né? Isso é muito triste. Por quê? Porque não tem Jesus, tentam um suicídio, caem em bebida, fumam, se drogam, né? Isso é muito triste mesmo. Então, que Deus nos livre desse destino, vamos dizer assim, né? Então, todo cristão, ele é vencedor, graças a Deus, né? Em Romanos capítulo 8, versículo 36 e 37 diz: Por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias, mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Ou seja, todos os dias nós temos que nos lembrar do sacrifício de Jesus na cruz e sempre, com alegria, fazer aquilo que agrada ao Senhor e deixar tudo na mão dele, que no tempo certo ele nos abençoa, nos guarda, né? Nos orienta, nos guia na vida, certo? Muitos dos adolescentes que possam estar assistindo a aula não têm todos os seus familiares, seus parentes dentro do caminho do Senhor, né? Mas você é importante, porque através do seu testemunho, aquele parente, aquele familiar que não serve a Deus, ele vai reparar o seu jeito, como você lida com a situação, qual
a sua maneira de falar, qual a sua maneira de se comportar, como você pensa, como você age diante de todas essas circunstâncias. Tudo isso, eles ficam atentos. E é importante que a gente tenha um comportamento igual ao de Jesus, porque assim você vai estar evangelizando, né, as pessoas que ainda não servem a Deus. Bom, então, nós aprendemos nessa aula que Jesus é mais que vencedor, que ele venceu o pecado, que ele venceu a Satanás, que ele venceu a morte, e nós, salvos em Cristo, somos mais que vencedores também. Vencemos o pecado, vencemos a Satanás e vencemos a morte. Amém? Eu agradeço a aula, peço que os irmãos leem a lição, façam os exercícios. Que Deus abençoe a vida de vocês. Amém?